E eu quero nessa noite trazer uma pequena reflexão sobre quem é Jesus. E é interessante que nós não podemos descobrir quem é Jesus pela nossa própria imaginação, ou pelo que alguém diz, mas nós temos que olhar para as Escrituras, porque a Bíblia revela quem é Jesus. E eu quero trazer nessa noite 2 testemunhos bíblicos sobre quem é Jesus. O primeiro testemunho bíblico é do apóstolo João, que escreveu o Evangelho de João para responder essa pergunta. O grande tema do Evangelho de João é sobre quem é Jesus. E João, ele começa o seu Evangelho respondendo essa pergunta. Eu quero ler com você do verso 1 ao verso 3. Olha só o que João escreveu respondendo essa pergunta: quem é Jesus? E ele fala o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E ele conclui o argumento no verso 14, quando ele afirma o seguinte: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. João, quando escreve esse evangelho, ele escreve em grego, e ele vivia numa época que a filosofia grega dominava o mundo. A filosofia grega estava presente na cultura da época, e para os gregos, para a filosofia grega, existia algo chamado logos, e o logos para os gregos, ele era uma espécie de força criadora, ele era quem governava o mundo, era uma energia, era algo eterno, era autossuficiente. Esse logos para os gregos era aquilo que todo ser humano deveria perseguir, né? Conhecer o mundo das ideias, o mundo do logos. Então esse conceito filosófico dos gregos, que estavam presente na filosofia do mundo da época, dizia que quem governava o mundo era algo chamado logos. Só que para os gregos o logos não era uma pessoa, o logos era um conceito, era uma força, uma energia. E aí João, de forma brilhante, inspirado pelo Espírito Santo, iluminado pelo Espírito Santo, ele pega aquele conceito do logos e diz: no princípio era o logos, e o logos era Deus, o logos estava com Deus, e ele começa a atribuir a Jesus esse logos. Na nossa língua portuguesa, nós traduzimos do grego logos para verbo. Então você vai ler em português: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Mas no grego, João usa o conceito do logos. O logos era Deus, o logos estava com Deus, e o logos se fez carne. Logo, podemos concluir que João explica que Jesus era a resposta para a filosofia grega. Jesus era aquilo que os gregos chamavam de força criadora, de força que regulava o mundo. João diz: essa força se fez carne e habitou entre nós. Essa força é Jesus. Aleluia! João começa então defendendo quem é Jesus, falando disso: o logos se fez carne. E ele usa, para sustentar o seu argumento, ele usa a mesma regra que está em Gênesis 1, no princípio. Lá em Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus. Em João capítulo 1, verso 1 diz: no princípio. Há uma total ligação entre os dois testamentos, o novo e o velho. No princípio criou Deus, no princípio o logos se fez carne. O apóstolo João, então, ele começa usando isso para mostrar que Jesus não foi apenas um bom homem, não foi um profeta, não foi um mestre, não, ele é Deus.
Olha só o que ele fala: no princípio era o verbo. Se ele está falando que no princípio já existia Jesus, Jesus é pré-existente. Antes de tudo existir, ele já existia. Ele estava antes do mundo ser criado, antes do ser humano ser criado, ele já existia. Ele estava no princípio. Logo, é pré-existente. Tudo que existe foi feito por ele. Se ele estava no princípio, ele também é eterno. Ele não foi nascido, ele não foi criado, ele é eterno. Ele estava antes da criação, antes de algo ser criado, ele já existia. Portanto, Jesus, ele é pré-existente, ele é eterno. E João vai dizer que ele é Deus. Se ele é Deus, ele é divino. Divino. João está dizendo sobre Jesus que ele é eterno, que ele é pré-existente, que ele é divino, que ele é Deus. Os apóstolos, os patriarcas, para resolver essa questão, disseram: ele tinha a mesma essência, a mesma substância que o Pai. Ele e o Pai têm a mesma essência, a mesma substância. Nas palavras do concílio de Nicéia, ele é da mesma substância do Pai. Portanto, meus irmãos, João vem dizer que Jesus não foi apenas um bom homem. Não foi um ativista, não foi um líder político, não foi um mestre da lei, foi muito além disso. Eu gosto da explicação de Billy Graham, quando ele fala o seguinte, que o maior acontecimento da terra, da história, não foi o homem pisar na lua, mas foi Deus descer e pisar na terra. Em Jesus, Deus pisou na terra, Deus se fez homem. Meus irmãos, sabe qual é uma diferença fundamental do cristianismo para as outras grandes religiões do mundo? Se você for olhar, quem fundou o islamismo? Maomé. Quem fundou o budismo? Buda. Quem fundou o hinduísmo? Uma série de sacerdotes, de gurus. Quem fundou o espiritismo? Allan Kardec. Quem fundou o Mormon? Foi Joseph Smith. Todas essas figuras, todos esses líderes, eles têm algo em comum. Sabe o que é? Todos eles dizem que eles são mensageiros de Deus. Todos eles dizem isso. Todos eles. Allan Kardec diz que é mensageiro de Deus. Maomé diz isso. Buda. Porém, o cristianismo diz que quem fundou o cristianismo, quem começou o cristianismo, não foi um mensageiro de Deus, mas foi o próprio Deus. Aleluia! O próprio Deus. Jesus, ele diz: olha, eu não sou um mensageiro de Deus, eu sou o próprio. Eu e o Pai somos um, temos a mesma natureza, estávamos juntos na eternidade, na criação. Eu, ele e o Espírito Santo somos um, mesma essência, mesma substância, mesma importância. Portanto, o cristianismo ele foi gerado não por um mensageiro, mas pelo próprio Deus. Jesus, portanto, nas palavras de João, ele é coeterno, coigual, consubstancial. Ele é eterno, divino e pessoal. Ele é uma pessoa, ele é divino. Enfim, ele não é alguém como nós. Ele é Deus que se fez carne e viveu entre nós. Por isso, nas palavras de João, Jesus é o Logos, é o Verbo que se fez carne. É Deus que se fez homem e viveu entre nós. Deus interviu na história humana. Deus viveu entre nós. Deus veio entre nós e viveu entre nós. Então a resposta de João a essa pergunta é: quem é Jesus? Ele vai dizer: é Deus. É Deus. Deus que se fez homem. Deus que se fez homem. Essa é a resposta de João a essa pergunta. E qual a resposta do próprio Jesus então? O que Jesus disse sobre si mesmo? Como que ele responde a pergunta: quem eu sou? Bem, ele disse lá em João capítulo 10, verso 30: eu e o Pai somos um.
Eu e o Pai somos o mesmo, da mesma substância, estávamos juntos na criação. Eu e o Pai somos um. Ele se coloca em igualdade ao Pai. Ele é eterno como o Pai, criador como o Pai. E mais, ele vai dizer, lá em João capítulo 8, verso 58, ele vai dizer aos judeus, que ele é o mesmo que se revelou a Moisés no Sinai, que ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou. E aqui novamente ele faz uma associação do Novo com o Velho Testamento, quando ele diz, olha, aquele eu sou que falou com Moisés, bem, eu sou ele também, eu sou ele, eu sou ele. Lá em João capítulo 5, verso 21, olha só o que Jesus fala de si mesmo. Ele fala, pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Jesus, portanto, se apresenta não como um mensageiro de Deus, não como um profeta de Deus, não como um mestre da lei, mas se apresenta como o próprio Filho de Deus. Ele se apresenta dizendo, olha, eu e o Pai somos um, e eu vou enviar mais alguém agora, daqui a pouco, que é o Espírito Santo. Portanto, para Jesus, quando você perguntar para ele, quem é Jesus? Ele vai dizer, eu sou o Filho de Deus que se fez homem e habitou entre vocês. Eu vim da eternidade. Eu vim da eternidade. Eu deixei o céu, deixei a glória para viver nas ruas da Palestina, para andar pelas ruas daquele território e viver como um homem, como um ser humano. Jesus diz, eu sou o Filho de Deus que se fez homem. Bem, temos aqui dois testemunhos, o de João e o de Jesus. E diante do testemunho de Jesus, há uma pergunta a se fazer. Será que Jesus é um mentiroso? Será que ele mentiu sobre si? Será que ele disse uma mentira acerca de si? Ou será que ele é um louco, um lunático, um maluco? Alguém que tem devaneios? Ou será que ele está certo? Ou será que ele está certo? Ou será que ele diz quem ele é? C.S. Lewis, brilhante pensador, disse, diante do testemunho de Jesus, ou nós pensamos que ele é um mentiroso, disse ser quem não é, ou que ele é um maluco, pensa ser quem não é, ou então ele está certo, ele é o Filho de Deus que se fez homem. Qual a sua resposta a essa pergunta? Você acha que ele é um mentiroso, um maluco, ou que ele está certo? Qual a sua resposta? Bem, nessa igreja, nós, ano após ano, desde que ela foi fundada, nós estamos alicerçados numa verdade, que Jesus é o Verbo que se fez carne e é o Filho de Deus. Nós não temos dúvida disso. Nós cantamos isso toda semana, nós pregamos isso toda semana, nós ensinamos isso em vários ambientes. E para você, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Meus irmãos, eu estou comprometido a nesse mês de dezembro lembrar, pregar quem é Jesus. Para mim, em especial, em particular, quando eu olho para as Escrituras, para mim Jesus é aquele que estava presente na criação, é aquele que trouxe ordem ao caos, que separou luz das trevas, que trouxe vida ao ser humano, que criou a natureza, que estabeleceu as leis que regulam o mundo. Sim, Ele é o nosso Criador. Para mim Jesus é aquele que estava presente na criação da natureza, e tudo que há no mundo foi criado, e não só é criado, mas é sustentado pela sua palavra.
Ele é quem sustenta toda a criação. Para mim, Jesus é aquele que os patriarcas apontaram, é aquele que guiou o povo de Israel no deserto, é aquele que se revelou para Moisés, é aquele que Abraão seguiu e ouviu a voz. Sim, para mim Jesus é o Isaac perfeito que ofereceu o sacrifício perfeito. Para mim Jesus é aquele que os profetas anunciaram. Ele é o príncipe da paz, ele é a estrela da manhã. Ele foi simbolizado ao longo do Velho Testamento pelas festas de Israel. Ele é a prefiguração do tabernáculo, da arca da aliança. Eu estou animado com isso, e você? Eu creio que Ele é o verbo que se fez carne, como disse João. Ele nasceu de uma virgem na cidade de Belém, pisou na terra, viveu como os profetas profetizaram que viveria, nasceu onde os profetas profetizaram que nasceria. Ele é, portanto, o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Ele é o Messias prometido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estou animado com isso. Ele é, como Ele mesmo declarou, o pão da vida, a luz do mundo, o bom pastor, a porta, o sol da justiça, a videira verdadeira, a água da vida, aquele que é a ressurreição e a vida, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é aquele que andou sobre as águas. Ele é aquele que andou sobre as águas, que curou leprosos, expulsou demônios, multiplicou pães, peixes, fez inúmeros milagres. É aquele que curou doentes, ressuscitou a filha de Lázaro. Ele é aquele que amou até o fim. Ele é aquele que nos chama de seus amigos. Ele é o Filho unigênito de Deus, que não foi gerado, que é eterno. Ele é aquele que veio ao mundo para perdoar os nossos pecados, levar sobre si as nossas culpas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso Redentor. Ah, Rodrigo, para mim Ele é aquele que enviou o Espírito Santo, aquele que fundou a igreja, aquele que começou um movimento chamado cristianismo, que espalhou pelo mundo. Ele é o cabeça da igreja, o nosso supremo pastor. Ele é o noivo aguardado, que virá um dia buscar a sua igreja. Ele é finalmente aquele que ressuscitou, venceu a morte, subiu aos céus e está à direita do Pai, intercedendo por nós. Aleluia! Quem crê nisso fica de pé e diga: Ele é a resposta. Ele é a resposta. Ele é o meu Salvador. Eu tenho um Salvador para chamar de meu. Eu tenho um Redentor para chamar de meu. Eu tenho um Pai para chamar de meu. Ele é do musical Cantemos. Ele é a mensagem da Bíblia. Ele é o centro de tudo. Ele é o que você precisa para a sua vida.